Terceiro ponto aqui, irmãos, é que Deus presenteou a igreja com dons espirituais, versículos 7 a 11. Dom, aqui, quando Paulo usa essa palavra dom, aí que vem daí que deriva a palavra carismático. No original é carisma, que significa um presente, algo assim, da graça de Deus. Então, quando Paulo fala aqui da charisma, do dom, ele está falando que os dons são presentes de Deus para a igreja. E Paulo vai usar essas palavras também em Romanos para falar que a salvação em Jesus foi um presente de Deus para a humanidade. Então é a mesma palavra. Então Paulo usou um pouco para falar sobre que Deus deu o presente da salvação na pessoa de Cristo, e também aqui, no contexto de Coríntios, que Deus deu os dons à igreja como presente para a igreja. Então Paulo aqui, ele vai citar diversos dons. Dom de línguas, dom da fé, dom de interpretação, dom de palavras de conhecimento, dom de sabedoria, dom de ajuda. Ele vai citar também alguns dons ministeriais. E Paulo, então, ele vai falar desses dons, porque os dons, eles são um presente de Deus, é uma maneira de Deus estar entre nós, manifestar o poder dele entre nós, nos consolando. Então, quando alguém estiver triste, por exemplo, se eu abrir aqui para várias pessoas testemunharem, eu sei que várias vão levantar para testemunhar falando de quando o momento em que esteve triste, e daí Deus enviou ali uma palavra de conforto através de alguém, por exemplo. Então é para esses momentos mesmo que são usados os dons espirituais. Os dons, então, eles são para consolar, para edificar a igreja, fortalecer, por exemplo, na fé, fazer amadurecer também espiritualmente, porque os dons, quando bem aplicados, eles levam também a um amadurecimento espiritual. E todos os dons, Paulo, ele fala aqui por causa disso, que ele repete lá pelo mesmo Espírito, de único Espírito. Por quê? Ele vai falar, então, porque isso era comum naquela época, os escritores naquela época, quando eles queriam dar uma resposta mais, um argumento mais retórico, assim, enfatizar mesmo a verdade que eles queriam ensinar, eles começavam a repetir. E Paulo começou então a repetir que ele queria ensinar aos coríntios que todos os dons, por mais que fossem diferentes, vinham de um único Espírito. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque naquela época, eu disse, por exemplo, lá da questão do êxtase na religião pagã, se uma pessoa ela tivesse esses momentos de êxtase na cultura pagã, na religião pagã, era como se fosse uma hierarquia entre eles, ali entre os sacerdotes, entre os membros daquela religião. E muitos trouxeram essa visão para dentro da igreja. Então, o problema que estava acontecendo em Corinto é que muitos cristãos da igreja de Corinto começaram a se achar superiores a outros cristãos por causa que eles falavam em línguas. Então, Paulo, ele fala assim, que não tem essa superioridade, que todos os dons vêm de um único Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele dá os dons conforme ele quer, conforme a vontade dele, para aquela igreja, para aquela pessoa. Amém? No ponto 4, eu trouxe aqui que nós devemos viver em unidade, versos 12 a 26. Paulo aqui, ele vai usar a metáfora do corpo. Ele vai falar aqui que ele vai usar essa metáfora do corpo para ensinar que todos os dons, se no outro ponto eu falei que ele argumenta que todos os dons vêm do mesmo Espírito, aqui ele vai usar a metáfora do corpo para falar que todos os dons são importantes. Então nós podemos aplicar aqui que nós não devemos desprezar quem tem um dom espiritual e ministerial diferente do nosso. Imagina aqui na igreja se todos fossem mestres, por exemplo. Ia ficar meio bagunçado. Se não tivesse, por exemplo, a recepção, se não tivesse diácono, só fosse mestre, ou só fosse pregador. Ou se fosse todo mundo, o dom de misericórdia, né? Todo mundo só ajudando.
Não ia ficar meio que bagunçado? Ia ficar, por exemplo, a gente ia chegar aqui na igreja, se fosse todo mundo pregador, mestre, evangelista, e a igreja está as cadeiras de virada, perna para o ar, tudo sujo, assim. Por quê? Porque não ia ter aquelas pessoas que têm os dons, né, de cuidado, assim por diante, de administração. Então, todos os dons, eles são importantes, eles se complementam. Então, o objetivo dos dons, quando Deus dá os dons para a gente, é se complementar visando o bem comum. Todos nós, conforme nós somos agraciados pelos dons do Espírito Santo, todos nós somos beneficiados com aqueles dons. Então, por exemplo, eu tenho o meu dom que pode beneficiar vocês, por exemplo. Daí o Léo tem um dom que beneficia eu e a igreja. Daí a Letícia tem um dom que beneficia a todos. Então é um complemento mesmo, é um corpo que Paulo usa aqui, uma metáfora, para dizer que todos são importantes e que todos dependem um do outro.